Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio número 104 aqui no podcast O Pai Old School. Meu nome é Rafael Henriques e hoje a gente vai ter um formato diferente, né? Eu gravei uma espécie de uma entrevista, né? Um bate-papo com a psicóloga Carolina Vieira, que trabalha especificamente com crianças e jovens, e ela vem falar um pouco sobre essa questão do TDAH, né? O que que é o TDAH, o que que não é o TDAH, o que que é um comportamento esperado por uma criança, né, que normalmente se considera TDAH, vários mitos, né? É um assunto muito sensível, então a gente tem vários mitos sobre esse tipo de transtorno, e muitas vezes ele é usado quase que como uma expressão de virtude, né? As pessoas gostam de falar que tem TDAH, que o filho tem e tal. Então, é um assunto que dificilmente ele passa batido, né? Sempre tem alguém que vai trazer esse assunto, seja para o bem, seja para o mal, seja falando besteira aumentando, seja falando besteira diminuindo, né? No final das contas, a gente precisa conversar mais sobre esse assunto para a gente poder tirar esses mitos, né, que rondam o assunto TDAH. Então, pensando nisso, eu trouxe a psicóloga Carolina Vieira para falar com vocês. E se você acha que ficou alguma coisa para trás, né, depois que você terminar de ouvir, você acha que ficou alguma coisa para trás que você gostaria de ter perguntado, deixa aqui na caixinha de perguntas, que aí eu posso, de repente, trazer uma segunda vez ou perguntar para ela diretamente e postar para vocês. Então, é isso. Eu espero que vocês aproveitem. É um formato novo, eu nunca tinha feito assim uma gravação offline para depois postar, mas eu achei bem legal porque dá para conversar com mais calma, sem ficar olhando o chat, sem ficar olhando, né, enfim, sem ficar olhando coisas que estão acontecendo ali na live ao mesmo tempo, né? Apesar de eu não estar acostumado a gravar desse jeito, eu acho que é uma opção bacana, inclusive para eu poder otimizar, que eu já falei disso, né? Para eu poder otimizar, de repente gravar vários, né, ao longo da mesma semana e ir soltando depois aos poucos, seria uma forma de eu conseguir não deixar vocês na mão, né? Porque às vezes tem semana que não dá para gravar, que não dá para fazer live, que não tem convidado, então fica sem. E o ideal é que o conteúdo ele não pare, né? Para a gente poder falar de mais assuntos, né? Relacionados, seja a nossa masculinidade, seja o nosso casamento, seja a nossa paternidade. Então, sem mais delongas, fica aí com o episódio. Muito obrigado e até a próxima. Então, bom dia de novo, Carol, tudo bem? Bom dia, estou bem. Então, eu queria. Já tem um tempo que eu estou pensando em falar dessa história de TDAH, só que como eu sou farmacêutico de formação, eu estudei isso há muito, muito tempo. Já tem pelo menos uns, sei lá, uns 4 anos que eu não vejo nada disso. Falei, bom, precisa trazer alguém para falar sobre isso, alguém que entenda, né, perfeitamente do assunto. Uhum. E eu vi um post seu muito interessante sobre o TDAH, sobre a questão de eliminar algumas coisas antes de realmente bater o martelo, né? E Sim, eu acho que a gente talvez podia começar por aí, mas antes, se apresenta para o pessoal, por favor. Quem é você? certo. De onde você vem? O que que você faz? Tá bom. O meu nome é Carolina, eu sou psicóloga, eu trabalho aqui em Goiânia. Eu tenho especialidade em análise do comportamento e atualmente estou fazendo uma outra pós-graduação em neuropsicologia. E eu trabalho com crianças com ou sem atraso no neurodesenvolvimento. Esse é meu público-alvo. Legal. E eu tô até com esse seu post aberto sobre a questão Uhum, do TDAH aqui, que eu queria ler para o sim. pessoal, e depois eu vou colocar ele na descrição do episódio, né? Mas Uhum, esse post aqui é muito legal, que a gente pode talvez começar por ele, vai ser bem bacana. Ó. Antes de certo. considerarmos o TDAH, vamos descartar alteração no sono, excesso de eletrônicos, rotina inadequada, comportamento esperado para a idade e falta de Uhum, espaço para ser criança. Eu queria que você sim. falasse, baseado nisso daqui, o que, que é exatamente o TDAH e o que, que se espera de uma criança, né, sem TDAH e o que, que se espera de uma criança com TDAH? Só para a gente já tirar o Uhum. elefante da sala, né? Certo. Bom, o TDAH é um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né? Então, vou falar mais um pouquinho sobre ele, que eu acho que já tira bastante dúvida eu descrever um pouquinho sobre o transtorno.
Uhum. Ele é um padrão persistente de desatenção e hiperatividade. Então, esse comportamento ele vai estar acontecendo em pelo menos 2 ambientes, por exemplo, em casa, na escola. Ele atrapalha, ele interfere a qualidade de vida dessa criança. E ele acontece, os primeiros sintomas, né, são na infância. A gente não desenvolve o TDAH, então é algo que desde a infância você já percebe alguns sintomas para a gente estar fechando esse diagnóstico. E quando eu falo, né, para a gente estar descartando a questão do sono inadequado, falta de rotina, eu sempre falo para os pais assim, que a gente primeiro tem que limpar a casa para a gente ver se realmente essa criança tem um diagnóstico ou não. Porque a partir do momento que essa criança tem um sono inadequado, todo mundo, né? O adolescente, o adulto, quando a gente não dorme bem, a gente fica estressado, a gente fica desatento. Então, se essa criança não tem horário para dormir, ou então não dorme bem, a gente tem que descartar isso, entendeu? Tem que primeiro colocar ela numa rotina, ver essa qualidade de sono, para depois a gente pensar em um diagnóstico. A questão do excesso de telas. É algo assim que, meu Deus, eu acho que toda criança que eu atendo, eu tenho que estar falando isso para os pais, porque todo pai dá celular para a criança. Desde muito E novinho, né? agora, Você vê isso desde muito como? novo. Você vê isso desde muito Sim, novinho. desde novinho. Criança, assim, 2 anos já tá lá vendo vídeo. E eles gostam de assistir vídeos no YouTube, que agora tem aqueles vídeos curtinhos no YouTube. Então, é 5 segundos, ele passa pro outro. 10 segundos, já passa pro outro. E essa criança, o cérebro da criança fica doidinho. Já tem algumas pesquisas que mostram que esse excesso de tela para a criança vai alterar a memória, a atenção, porque o cérebro da criança ele tem informação, tudo na criança ele tem informação. Daí a gente vai e coloca esse excesso de tela, ela vai ficar mais ansiosa, mais agitada. Por quê? Se ela tá vendo um vídeo lá, sei lá, de 10 segundos, se você levar ela ao cinema, ela não vai ter paciência de assistir um filme de 1 hora, porque ela está acostumada a ver vídeos de segundos, que não tem um início, meio e um fim. Então, eu sempre falo para os pais, tá tudo bem a criança assistir um desenho, ter nesse momento, assim, de desenho, mas que seja um desenho grande, que tenha um início, meio e um fim, e que esse pai consiga conversar com essa criança. Vamos, conversa comigo, o que aconteceu nessa história? Conta para mim. É Perfeito. isso que eu sempre oriento para os pais. É, E já teve 2 famílias que tiraram, assim, reduziram drasticamente o uso do celular dos filhos. E eles falaram para mim, Carol, eu vi diferença no comportamento do meu filho, ele presta mais atenção, coopera mais em casa. Então, assim, sabe, tem que prestar atenção nessas coisas. pois é, o pessoal fala às vezes desse negócio de transtorno de comportamento, né? Se a criança está com um monte de coisa contaminando o comportamento dela, obviamente ela vai ter transtorno de comportamento. A Sim. analogia que eu fiz, esses dias eu te falei, né? Tava rolando uma discussão desse tipo num grupo aqui que eu participo, um monte de gente dando Uhum. opinião e tal, umas opiniões legais. E o exemplo que eu dei foi, cara, como tá todo mundo cheio de estímulo que distrai a gente, é como se a gente fosse, porque você vai fazer um diagnóstico de TDAH, obviamente vai dar positivo. É como se você fosse fazer um exame de glicose depois de bater um prato de macarrão. Obviamente vai dar Sim. alto. Não quer dizer que você está diabético, Uhum. mas está alterado porque você tem uma condição ali alterando aquilo. Né? E o pessoal às Uhum. vezes tem dificuldade de entender isso, porque tem muita gente que acha que essa história do TDAH, qualquer nível de desatenção, qualquer nível de hiperatividade é uma doença. E é muito difícil, Uhum. parece que virou um tabu, né? Você não pode falar isso com as pessoas. As pessoas parecem que gostam de usar o TDAH como uma muleta, né? Como uma justificativa e tal. Sim. Você vê muito isso Para no, estar no consultório? justificando o comportamento da criança, para tirar até um pouco assim de responsabilidade dos pais, sabe? Pois é, então, é exatamente. E assim, como a gente está numa época de muita distração, eu vejo às vezes umas discussões, que isso nunca vai no meio científico, obviamente, né? Umas discussões sobre questão de transtorno de comportamento até em adultos, né? Porque como é que você fala que um adulto tem um transtorno de comportamento, sendo que ele tem vontade livre, ele pode escolher o que ele vai fazer? Porque a criança, ela é meio que automática ali, ela reage, né? Um adulto não tanto. Então tem gente que fala que Sim. TDAH em adulto, inclusive, nem existe. Você já ouviu falar dessa teoria?
Que em adulto não existe? Não é porque não tem uma espécie de uma conformação biológica que dá aquilo. É uma série de Sim, comportamentos sim. que você escolheu fazer e que vão te deixar numa condição distraída, Uhum. né? Você já ouviu essa discussão? Eu acho que essa discussão nunca vai chegar num patamar global de discussão científica, porque isso não é interessante, né? A galera gosta de usar o Sim, sim. TDAH. Uhum. Não, mas eu nunca tinha ouvido falar disso, não, do que o adulto não tem o TDAH, porque assim, como eu disse, né, esse diagnóstico a gente já consegue baixar na infância, e essa criança, uma hora ou outra, vai crescer, né? Uhum, Vai ser um adolescente, vai ser um adulto, vai ser um idoso com TDAH, porque o TDAH não é uma doença que a gente, uma dor de cabeça, vou lá, dou um remédio, a dor de cabeça desaparece. O TDAH não, vai ser para toda a vida. Só que, é claro, tem medicamento para estar diminuindo essa hiperatividade, melhorar a atenção, para melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, mas ela sempre vai ser TDAH, até morrer. uhum. E ela consegue talvez ir controlando melhor, né? Seria isso. Isso, sim, sim. Uhum. E como que Vai seria controlando. o tratamento psicológico para as crianças? Porque, claro, né, o mais famoso é a questão do medicamento. A gente tem vários famosos, né? Medicamentos que Sim. são até meio popstars, assim, dentro da cultura pop, né? Que é as Ritalinas, Venvance e Uhum. tal. Mas quais são os tratamentos psicológicos que você usa no consultório e que os pais podem talvez usar também né, em casa? O que dá para fazer para manejar uma criança que tem realmente um TDAH e precisa de um cuidado especial? Qual que é a recomendação? Bom, eu vou estar fazendo a estimulação dessa criança. Eu sempre falo para os pais que é bom fazer uma avaliação neuropsicológica primeiro, porque assim a gente consegue ver quais áreas essa criança tem mais prejuízo, qual a memória, atenção, enfim. Depois dessa avaliação começa a estimulação. Então, eu vou estar trabalhando essa parte da atenção, segmento de instrução, porque às vezes no TDAH você pede para ele, sei lá, guarda o tênis dentro da caixa, lá em casa com os pais. Quando o pai vai ver, ele colocou o tênis em cima da cama, porque no meio do caminho esqueceu o que tinha que fazer. Então a gente tem que ir trabalhando esse segmento de instrução, prestar atenção nas coisas, até mesmo na hora da refeição. Às vezes a criança fica tão distraída, olhando para o tempo, que não foca na comida, então tem que colocar talvez um cronômetro e ir orientando os pais. Na hora do banho, eu tenho uma paciente minha que às vezes entra no banho, se deixar, fica lá o dia todo. E a gente, desde criança, já tem que começar a mostrar para eles que eles têm horário. Senão, quando chegar na vida adulta, vai ser aquela pessoa que vai chegar atrasada em todos os compromissos, vai perder horário de ônibus, enfim, sabe? Vai ser bem irresponsável, porque não está prestando atenção no tempo. Uhum. Então, tem intervenção. Isso foi até um exemplo que a minha professora, na aula da pós-graduação do mês passado, deu pra gente. Ela atendeu uma pessoa adulta que ela perdia o horário de tudo. E daí, como que foi a orientação para essa pessoa? Colocar despertador para tudo. Para acordar, depois para escovar os dentes, depois para ir tomar banho, depois para vestir roupa, depois para sair de casa. Até a gente conseguir diminuindo esses despertares. Só o de acordar e de sair de casa que manteve, mas os outros foi diminuindo. Porque a pessoa se perde, assim, sabe? Fica tão desatenta, distrai com qualquer coisa. A gente vai trabalhando, orientando os pais, uma rotina. Toda criança precisa de uma rotina, mas quem tem TDAH precisa mais ainda da rotina para saber exatamente o que tem que fazer. Então, é basicamente isso. Isso era uma pergunta que eu ia te fazer mais para frente, assim, dos detalhes da rotina com uma criança com TDAH. Porque, obviamente, né, toda criança precisa de rotina, mas eu imagino que tenha alguns Sim. cuidados que sejam a mais, né, complementares quando a criança está, né, diagnosticada com TDAH. Tem alguma coisa assim que se destaca, assim, que você lembra do que assim, olha, isso aqui não pode faltar de jeito nenhum na rotina de uma criança com TDAH? Na rotina do TDAH, Algum tipo de acho que é tudo, porque comportamento? senão ele realmente vai esquecer das coisas que ele precisa fazer, entendeu? Uhum. Eu acho que cortou o que você falou. Não, Fala de novo. não, eu ia falar da questão de algum comportamento específico. Porque, por exemplo, aqui em casa, os dois são muito pequenininhos ainda. Então, a gente tem, por exemplo, uma rotina de Uhum. sono muito rígida, com a hora certinha, Sim. com a sequência certinha, né? Então, assim, é banho,
escovar dente, mamar, eles mesmos já Uhum. repetem, sabe? Mamar, mimir e tal. Tem uma coisa assim que precisa ser mais enfatizada para a criança que tem TDAH, assim, ou não? Basicamente ser rígido do mesmo jeito. Ser rígido do mesmo jeito, mas eu lembrei de outra coisa, talvez na hora das atividades da escola. Hum, Porque às vezes os pais chegam para mim e falam assim: nossa, eu nem costumo falar para o meu filho quantas tarefas que ele tem que fazer, eu só vou fazendo. Porque a partir do momento que fala para a criança quantas tarefinhas que ele tem que fazer, vai ficando ansioso. Só que eu sempre explico para os pais que é importante ele saber o que tem para fazer. Porque às vezes teve um dia que ele fez 2 tarefas, daí no outro dia ele faz 5, ele vai estranhar a quantidade de tarefa. E quando a gente dá essa flexibilidade para ele, olha, a gente tem, vai ficar mais ansioso. Então, talvez na hora das atividades, mostrar direitinho o que ele tem que fazer. Porque a criança com TDAH, nossa, tem muita dificuldade em atividade que exige mais esforço cognitivo, de ficar sentado, prestar atenção, talvez dar pausas durante a atividade também, quando hum. exige mais esforço cognitivo, é importante, talvez na hora da atividade. É, Diferente de uma criança que não tem um TDAH. mas eu acho que até pra gente, né, tem um métodozinho que eu uso para organizar aqui minhas coisas aqui, que eu trabalho em casa, né? Imagina, você está em casa, tem um monte de coisa para fazer, e você tem a casa inteira, você tem ali, né, você pode levantar e comer a hora que você quiser e tal. Então, eu tenho uma coisa, se eu não fizer isso, que é um método que chama Pomodoro, você já ouviu falar? Sim, sim, já. Se eu não organizar meu dia com os pomodoros certinho, para mim, assim, minha vida acaba, porque realmente é impressionante. Imagina uma criança, né, coitado? Uhum. Uhum. Imagina uma criança. Pois é. E aí, uma outra coisa que eu queria te perguntar, e na verdade eu já estou até misturando, que eu devia ter comentado antes, que tem algumas perguntas que o pessoal lá do grupo que eu comentei, que eu falei assim, olha, eu vou estar com a psicóloga que vai falar de TDAH, vocês têm alguma dúvida, vocês têm alguma pergunta? E aí, várias coisas disso que eu te perguntei eram perguntas deles, inclusive. Mas teve uma aqui Ah, especificamente que eu fiquei bem curioso, eu acho que é legal a gente comentar isso. É, como é que a gente cobra a questão do foco nos estudos uma criança com TDAH? Até que ponto realmente dá para cobrar e ir cobrando, cobrando, e até que ponto para ela vai ser demais, assim? Até que ponto a gente vai ficar tiranizando a criança para uma coisa que ela não consegue entregar? Sabe assim? uhum. Como é que a gente equilibra essa cobrança com a questão da responsabilidade, mas que ela não rompa um nível de entrega que ela colapsa, talvez? Sim, sim. Não? Então, essa questão já entra um pouco a questão da escola, né? Que às vezes não, geralmente não tem um plano individualizado para a criança, toda criança tem que fazer todas as disciplinas. Mas o que eu costumo falar para os pais é aquelas disciplinas que ele tem mais dificuldade, exige pelo menos que ele fique na média, né? Para ele conseguir passar de ano, cumprir com as responsabilidades dele. E geralmente o TDAH, eles apresentam algum hiperfoco, algum assunto que eles gostam bastante e que Uhum, ele vai ficar muito concentrado nesse assunto. E quando for assunto o hiperfoco dele, daí deixar ele ter mais esse tempo, deixar de explorar mais, sei lá, se é algum assunto, aí nem sei, alguma atividade que ele gosta mais. Explorar essa atividade que é o hiperfoco dele. E as demais, pelo menos ficar na média, para ele não ficar repetindo de ano e tudo mais. uhum. E geralmente a gente tem a tendência de querer que a criança estude mais as coisas que ela não gosta, né? Porque geralmente é onde ela é mais fraca, entre aspas, né? Sim, E aí vai acabar e frustrando não ela tem demais, essa porque... precisão. Oi, perdão, acho que falhou. Eu só falei que não tinha essa precisão de ficar cobrando nessas áreas que a criança não se interessa, né? Uhum. E uma outra coisa também que eu acho que é legal, até desse post seu aqui, se você quiser comentar um pouquinho do que é um comportamento esperado para a idade da criança. Tem, assim, alguns comportamentos para a idade, né, de tal ano a tal ano, depois de tal ano a tal ano, você consegue fazer uma estratificação, assim, bem geral, só para a gente conseguir orientar esses pais, né, que estão falando, ó, meu filho faz muito tal coisa, mas eu não sei se isso é realmente normal ou se ela está com, né, com comportamento alterado. Uhum. Como é que funciona esses comportamentos para a idade?
Certo. A questão da desatenção e da hiperatividade, todo mundo apresenta em algum nível, né? Seja criança, até nós adultos. Só que a gente vai aprendendo, com o passar do tempo, a controlar, né, essa questão da desatenção e da hiperatividade. Só que, por exemplo, vamos pensar num contexto. A criança, ela tá lá no parquinho, com várias outras crianças brincando, correndo. Realmente, nesse contexto, pensando na criança que não tem um diagnóstico. Se você chama a criança, pode ser que ela fique mais desatenta, não preste atenção no que você está falando, às vezes nem escuta você. Mas isso não quer dizer que a criança tem TDAH. É porque ela está num lugar cheio de estímulo, brincando, ela está, né? Mas em casa, se você chama ela, ela vai prestar atenção em você, vai fazer as atividades. Já a criança que tem TDAH, no parque ela vai ficar distraída, em casa vai ficar distraída, na escola vai ficar distraída, entendeu? Até mesmo em contextos mais controlados, a criança vai ficar distraída. Então, é pensar muito nessa questão, no contexto, em qual ambiente que essa criança está, porque no parquinho é esperado isso, né? A criança brincar, correr, se divertir, e pode ser que nesse momento ela fique realmente desatenta. Ou então você está mexendo no celular. Até nós adultos, a gente fica no celular, alguém nos chama e a gente às vezes nem olha, porque está distraído com o celular. Exato, você está concentrado em alguma coisa ali, alguém te chamando vai ser até um estorvo, né? Você ainda vai olhar para a pessoa com raiva, fala que você está me atrapalhando. E tem um tempo, mais ou menos, por exemplo, eu tenho, sei lá, eu tenho um filho de 5 anos, por exemplo, e ele fica, sei lá, 10 minutos entretido com o livro, depois ele quer largar. Tem algum tempo, assim, que dá para a gente botar como uma margem, assim, ó, essa margem aqui é normal, ou se ele tiver menos do que esse nível de atenção, a gente precisa começar a olhar. Existe esse parâmetro? Você colocou quantos anos tem seu filho? Não, eu estou dando exemplo. Não, o meu mais velho tem 3. Mas eu estou pensando numa criança que já tem uma capacidade, assim, de talvez de já começar a ler, já começar a interagir melhor com o livrinho e tal. 5, 6, 7 anos. Existe um parâmetro, assim, dele estar quietinho no canto dele? O tempo, exatamente, os minutos, eu não vou conseguir te dar de exemplo, mas a criança que tem um TDAH, por exemplo, ela pegou lá o livro, ela já leu. É uma criança que vai começar a ler, mas já vai começar a atropelar as palavras. É uma palavra nova, ela vai inventar, nunca leu essa palavra, ela inventa uma outra palavra lá. E começa a querer adivinhar as palavras. Tem uma pacientinha que é desse jeito. Eu coloco ela para fazer a leitura e ela vai começando a adivinhar o que vem na frente para terminar logo a leitura. Entendeu? Então você já vê essa diferença de uma criança com TDAH e quem não tem TDAH. Querer atropelar as palavras, não tem... Tudo que envolve esforço cognitivo a criança não quer fazer. Tem muita dificuldade. Eu tenho uma outra paciente que o diagnóstico não está fechado, ela tem 5 anos. Mas, assim, claramente ela tem TDAH. Ela até hoje, assim, ela não consegue reconhecer as letrinhas, as vogais. Ela confunde muito as vogais. A motricidade fina dela, para fazer traço, ela não consegue, porque ela não gosta também de segurar no lápis para fazer esse traço. Então, é bem complicado. Tadinho. E a partir de quantos anos a gente consegue realmente fechar um diagnóstico, assim, para o pai que tem essa dúvida? Os médicos, eles falam assim que a partir dos 7 anos, porque às vezes a gente fica meio assim, confuso se é da idade mesmo, ou se não é, então os médicos costumam fechar a partir dos 7 anos de idade, essa que é a idade padrão. Mas assim, por exemplo, essa minha paciente, eu atendo ela desde os 4 anos, e desde os 4 tenho sim, certeza que ela é TDAH também, por conta de vários comportamentos. Na minha sessão, às vezes eu saio assim, suando da minha sessão, de tão agitada que ela tá de vez em quando. Eu tenho que ficar correndo atrás dela para ela sentar de novo, para fazer atividade. É bem complicado. E é uma paciente que tem muito estímulo de tela, alguma coisa assim, ou é simplesmente dela mesmo? Essa não é dela mesmo. Essa mãe, inclusive, foi uma mãe que diminuiu o tempo de tela dela, mas mesmo assim tem esse comportamento, não consegue esperar na recepção, quando ela não consegue ficar sentada esperando eu chamar ela, tem que ficar andando, conversando. É bem complicado. Ficar mexendo nas coisas, subindo nas coisas. Tadinho. E tem uma percepção, que aí é uma percepção minha, né, de experiência mesmo com meus meninos, que
a questão de passear em local aberto geralmente acalma eles, né? Eles têm assim um tipo de, não sei explicar. Por exemplo, eles estão às vezes muito cansados, muito agitados, às vezes final do dia, tá já com aquele nível de cansaço. E eu boto num carrinho, a gente vai passear, eles dão uma acalmada. Não sei se é por ver local aberto ou às vezes um local mais arborizado. Esse tipo de coisa, para criança que realmente tem TDAH, eles funciona também? Daria para a gente usar isso como um artifício, né, na rotina dos filhos, ou não é por aí? Não. Eu tenho, inclusive, uma outra paciente. Ela, quando tá no parque, quando vai para algum lugar aberto, independente do horário, se é final de tarde ou não, ela faz anjinho na neve, na terra, fica correndo. Isso aí não, não é o que vai acalmar eles, não. Não, Vai ficar mais estimulado ainda, entendeu? O cérebro da é criança com mesmo. TDAH é como se fosse uma Ferrari, entendeu? É bem. E o cansaço físico costuma ajudar também ou não? Por exemplo, colocar numa atividade Sim, sim. física Não, sim, sim. Fazer atividade física é ótimo. é É é muito indicado. importante, inclusive, ter uma atividade física. Uhum. E teria Isso eu alguma sempre que, digo. pela sua experiência, você viu que é mais eficaz ou é mais importante? Eu gosto muito de falar da natação, porque além, eu acho que cansa bastante a natação e serve até mesmo para a criança aprender a nadar, né? Questão de sobrevivência. Então, eu Uhum, sempre indico a natação, eu gosto. uhum. É, a criança, hoje em dia é bom que a gente tem muita opção, né? Hoje em dia tem Sim, muita opção. Aqui na minha cidade eu descobri esses dias que tem parkour para criança. Eles têm um estúdiozinho para subir. É muito engraçado. Antigamente não tinha tanto isso, né? Eu sim, sim. Hoje em dia, tô esperando só o meu mais velho fazer 4 anos para ver se eu coloco ele no jiu-jitsu, que eu acho que ele vai que adorar. legal. É, Sim, tem bastante opção. E pode até mesmo fazer. Talvez a criança não gosta da água, da natação, né? Daí coloca em algum esporte que ela tem, que gosta mais. eu acho que isso é mais importante. No fundo, a gente tem que ir testando para ver o que eles gostam, né? Porque senão não vai Sim, fazer, né? sim. É igual a gente, né? A Uhum, gente também para fazer coisa que não gosta é difícil. justamente. E tem alguma coisa que você vê de relação entre o TDAH e a parte de alimentação? Uma alimentação É, mais desregrada piora, uma alimentação mais regrada melhora ou não? É a independente. questão do açúcar. A criança, inclusive, estou até lembrando de um paciente meu, a mãe falando que realmente quando ele come mais açúcar, ele fica mais agitado. Então, questão dos doces, é interessante. Açúcar mesmo, né? Assim, não seria um carboidrato normal, tipo pão, macarrão, essas coisas, não. Açúcar Não, é mesmo de o doce. doce mesmo, chocolate, essas coisas. Uhum. É, Sim. eu não consigo entender por que que eles dão isso para criança, cara. Até hoje eu não. Porque a criança ela não sabe o que que é, ela só vai saber se você der algumas vezes, né? E aí Sim. depois ela vai ficar te apurrinhando para você dar sempre, né? Mas a primeira vez quem deu Uhum. foi você, né? Não precisa. Justamente. Ai, eu também queria entender. É, eles É falam tipo muito. celular, eu também queria entender. Por que que qualquer coisinha já entrega o celular pro filho? É. Pois é, então a gente já caminhando para o final, você quer ter Aham. alguma consideração final para fazer? Alguma dica extra? Alguma coisa que você está puxando aí pela sua experiência? Poderia ajudar os pais que têm filhos com TDAH? Ou até mesmo alguma coisa que ajude os pais que têm TDAH? Tem alguma coisa que você. Alguma dica geral que sirva para as pessoas aplicarem hoje, por exemplo? Uhum. Bom, de forma geral, então, vai ser a questão de estabelecer uma rotina para essa criança, com ou sem TDAH, a rotina do sono também, essa criança precisa dormir bem, diminuir o tempo de exposição de O que, tela, o que, que se seria possível, dormir não dar bem? doces. O que, que seria dormir bem? Assim, é questão de horário mesmo? Quantas horas seria ideal para uma criança dormir, em média? Que seria assim bacana. É, é de 9 a 10 horas, mais ou menos. É questão de dormir bem, realmente é ter uma rotina, entendeu? Uhum. É porque às vezes a criança não tem a rotina, acorda no meio da noite. Ah, e outra coisa, não é nem por conta do TDAH, mas fazer os filhos dormirem no quarto deles, na caminha deles.
Porque eu tenho várias demandas de crianças que nem são autistas, que dormem com os papais, e daí é uma dificuldade passar eles pro quarto. Então já acostuma eles a dormirem no quartinho Desde cedo. deles, na caminha deles, e isso desde cedo, também é importante. Não, e fora a vida, a qualidade de vida íntima do casal também, né? Que você Sim, destrói o justamente. casal botando a criança no meio dos dois, né? Justamente. Eu tenho pais, que é o irmão mais velho e o mais novo, que dorme na cama do casal. Gente, E não tem condições. não, isso aí é impossível. Essa parte de dormir também parece que é um certo tabu. Tem muita gente que se ofende quando você fala assim, olha, criança precisa dormir cedo. A pessoa, mas é porque você não sabe da minha vida, você não sabe o quanto eu sofro, quando não sei o quê, e aí pronto, aí começa, né? Não, beleza, eu tô, Sim, sim. tô só te falando o seguinte, se você botar seu filho para dormir tarde, a vida dele vai ficar pior e a sua também, é só isso que eu tô falando, Justamente. não é que eu te odeio por causa disso, nem acho que você é uma péssima mãe, um péssimo pai, mas é que realmente a sua vida vai ficar pior, né? Parece que o pessoal se ofende quando você fala assim, que criança precisa de uma certa regra para dormir, né? Sim, com certeza, porque o casal fica prejudicado também, se fica dormindo no quarto dos pais. Pois é. É isso aí. E a questão da alimentação também tentar cortar o açúcar, né? Porque a criança não foi Sim, feita a para ser questão entupida de açúcar, né? do açúcar também é interessante. Uhum.